Manos, o negócio é o seguinte, eu já falei várias vezes aqui no canal pra vocês e eu reafirmo. iPhones são sim smartphones duradouros, eles são preparados para realmente durar muito tempo na sua mão, sem que você tenha necessidade de fazer algum tipo de reparo ou até mesmo troca do aparelho. A Dona Maçã é reconhecida no mundo inteiro por entregar atualizações otimizadas até mesmo para os aparelhos mais antigos, para que realmente você tenha um aparelho por bastante tempo funcionando 100% bem. Mas para que você alcance isso, é necessário alguns cuidados. E eu falo isso com muita propriedade na palavra porque nesses quase 11 anos usando iPhone, eu já errei bastante e tive que lidar com algumas situações que eu simplesmente poderia ter evitado. E por isso eu trouxe esse vídeo aqui, trazendo o meu top 10 cuidados do dia a dia que você tem que ter com o seu iPhone, independente do aparelho que você esteja usando, para que ele dure o máximo de tempo possível na sua mão sem que você necessite de um reparo ou a troca, beleza? E claro, se você quer saber todos eles, é só você ficar aí até o final. Afinal, tem muita coisa legal pra gente conversar hoje. A gente vai falar sobre segurança, higiene e muito mais. Então já sabe o que fazer. Vai tacando seu dedo no like e sem enrolação, vamos começar esse vídeo. Como eu sei que quando eu lanço vídeo aqui no canal falando sobre cuidados que você tem que ter com o iPhone, ou até mesmo alguns erros que você não pode cometer, chove comentário da galera falando que iPhone é quase um filho, e meu Deus do céu, quanta coisa a gente tem que se preocupar, é aquele negócio, minha gente, eu gosto de falar mesmo. A gente sabe muito bem que isso aqui não é barato, iPhones em si não são baratos, independente do aparelho que você está pensando em comprar ou que você acabou comprando, e quem está assistindo esse vídeo aqui é porque gosta de zelar por aquilo que comprou. Afinal, é uma conquista sim, é um dinheiro suado, a gente sabe muito bem, e é importante que você tenha cuidado com ele, pelo menos na minha opinião, comenta aqui embaixo se você concorda com isso. Então se você está assistindo esse vídeo é porque você zela pela sua conquista, você zela pela grana que você está gastando, não é mesmo? Taca aqui nos comentários que eu quero saber. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, qual iPhone você está usando e qual iPhone você gostaria de ter. Joga aqui que eu quero saber, eu adoro trocar essa ideia com vocês. E claro, se você curtir muito esse tipo de conteúdo, acredite, vão ter muitos outros iguais ou até mesmo melhores que vão vir daqui pra frente. E pra você não perder nada, é só você se inscrever caso você ainda não seja e também ativar o sininho, é fácil, é rápido, não custa nada, beleza? E pra qualquer dúvida que talvez eu não tenha sanado aqui nesse vídeo, é só me seguir lá no Insta, @vinimota, link na descrição, e me mandar uma DM que na medida do possível eu troco uma ideia com vocês, beleza? E claro, lá tem um monte de conteúdo extra também. Então, sem enrolação, já falei demais, vamos pro primeiro cuidado que você tem que ter aí com o seu iPhone. O primeiro cuidado que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo, que eu tenho absoluta certeza que a grande maioria dos usuários não fazem, incluindo eu, que não fazia, passei a fazer, é limpar as saídas e entradas do seu iPhone. Sim, gente. É super importante você limpar as saídas e entradas do seu iPhone, pelo menos ali de 15 em 15 dias. Por quê? A gente deixa o nosso iPhone jogado dentro de bolsa, dentro de mochila, a gente deixa o nosso iPhone às vezes dentro do carro, às vezes a gente deixa ele em cima de alguma superfície suja, no bolso, em contato com outras coisas. E é óbvio que vai juntando poeira, vai juntando sujeira, e se você não faz a limpeza ali periódica disso, ou seja, de tempos em tempos você ir lá e limpar, pode ser que essa sujeira grude dentro desses espaços e acabe danificando o seu aparelho. Recentemente mesmo, um dos meus iPhones antigos não estava carregando normalmente até o ponto que eu lembrei que eu não estava limpando ele, e a hora que eu limpei ali a entrada Lightning, eu percebi que voltou a carregar normalmente, ou seja, não estava cortando mais energia. Era porque ele simplesmente estava sujo. Por isso é importante que você faça isso, ok? Então façam isso no aparelho de vocês. Qual é a melhor maneira de você fazer a limpeza do seu iPhone? Muito simples. Com uma flanela, ok? Que não solte tanto feltro. Pode ser um cotonete, ok, seco, ou um paninho úmido, umedecido, não molhado, ou até mesmo uma escova com cédula macia, ok? E claro, não esfregar as saídas e entradas do seu aparelho, mas sim com calma ir lá e ir limpando pouco a pouco, ok? Faça isso aí de 15 em 15 dias que eu tenho absoluta certeza que vocês não vão se arrepender. É importante sim, e você evita ter algum tipo de problema tampando alguma saída de áudio ou quem sabe até mesmo danificando a entrada Lightning do seu aparelho, beleza? Número 2. Cuidado com a temperatura do seu iPhone, minha gente. Segundo a própria Dona Maçã, existe sim uma média de temperatura, digamos que zona de conforto, que você pode usar o seu iPhone confortavelmente bem, ok? Qualquer coisa muito acima dessa temperatura ou muito abaixo dela pode vir a danificar os componentes do seu aparelho, principalmente bateria. E se tem uma coisa que você não vai querer ter que lidar é com a troca de bateria de um iPhone. Tão cedo pelo menos, porque realmente é caro e dá para evitar isso, ok? Bom, mas Vini, qual é a média de temperatura? Bom, segundo a Apple, a média de temperatura para você usar o seu iPhone é em torno de 0 a 35 graus. Qualquer coisa muito acima de 35 graus ou muito abaixo de 0 graus, você pode estar danificando seu aparelho.
Mas Vini, a gente mora no Brasil, é impossível a gente evitar o calor. Sim, eu concordo, mas não significa exatamente que você expondo o seu iPhone a calor excessivo, que você vai danificar ele naquele momento. É a continuidade desse erro, ok? Ou seja, você ficar expondo ele a todo momento a calor excessivo que vai vir a danificar ele, ok? Então evite algumas coisas, como por exemplo, colocar para carregar o seu iPhone em lugares quentes ou abafados, como por exemplo quando você dorme debaixo do seu travesseiro, isso é totalmente errado. Ou até mesmo às vezes esquecer o seu iPhone dentro de um carro, com certeza a temperatura vai subir muito e o seu iPhone vai ficar exposto. Ou se você estiver na praia, em algum camping, quando você for usar o seu aparelho, tente usar debaixo de algum lugar que tenha sombra. Mas claro, se você precisar usar debaixo do sol, não tem problema. Evite o máximo que você puder, ok? Quanto menor for a exposição do seu iPhone a calor em excesso, ou até mesmo baixíssimas temperaturas, melhor. Óbvio, vão ter situações que a gente não vai poder evitar, mas quanto menos você fizer isso, melhor, beleza? Número 3, e esse eu paguei pra ver e me ferrei, legal, ok? Um cuidado muito importante que você precisa ter, se você tem a mania de tomar banho, enquanto você toma banho, você coloca pra carregar o seu iPhone fora do box, não faça isso. Eu tinha muito essa mania no passado, eu tinha muito a rotina de tomar banho e colocar o meu iPhone para carregar fora do box e adivinha só, um dia deu curto na entrada Lightning do meu iPhone. Ou seja, eu tive que gastar quase mais de R$ 500 para poder fazer esse reparo. Sim, gente. Por mais que os iPhones sejam resistentes à água, respingo, poeira e tudo mais, eletricidade e umidade, eletricidade e água não é uma combinação certa. Então se você faz isso, não faça mais. Quando você for tomar banho, deixe para carregar o seu iPhone fora do banheiro, ok? Em um lugarzinho ali sem umidade principalmente. Afinal, você não quer ter que depois gastar uma grana pesada para trocar a porta Lightning do seu iPhone, não é mesmo? Então tá aí mais um cuidado para você. Esse quarto cuidado é extremamente importante porque com ele você faz com que o seu aparelho sempre se mantenha fluido, ou seja, sempre se mantenha leve sem acúmulo excessivo de memória. Por quê? Todas as vezes que você está navegando na internet aí pelo navegador que você usa, independente se você usa o Safari ou qualquer outro navegador que você tenha baixado no seu iPhone, ou até mesmo em alguns aplicativos, a gente tem que ficar aceitando cookies, alguns dados, enfim, e tudo mais. E tudo isso vai acumulando com o tempo. E se você não faz a limpeza desses dados, desses cookies, uma hora ou outra ele vai sobrecarregar o seu aparelho, fazendo com que ele sim passe por travamentos, ou até mesmo fique mais lerdo do que você costuma utilizar. E para isso é necessário você ter somente uma ação, um único cuidado que eu vou ensinar aqui para vocês. Por exemplo, se você usa o Safari, que é um navegador nativo, como eu uso, para você fazer a limpeza dos dados é simples, é só você fazer o seguinte. Você vai abrir Ajustes, você vai descer em Safari, ok? Aqui embaixo você vai encontrar uma aba escrito Limpar histórico e dados dos sites. Aí é só você clicar em limpar. E pronto, aqui você já vai ver que ele vai avisar, a limpeza removerá históricos, cookies e outros dados de navegação. O histórico será removido de dispositivos que tenham uma sessão iniciada em sua conta do iCloud, ok? Aí é só você limpar tudo. E pronto, você já limpou aqui todos os dados, cookies que você aceitou ao longo do tempo aí dentro do seu iPhone. Simples assim. E é só você ir fazendo isso com todo e qualquer navegador que você use. Assim você não faz com que o seu smartphone, o seu iPhone acabe sobrecarregando. Assim você sempre mantém o seu iPhone limpo e leve, o que é muito importante, até porque a categoria Outros, que ocupa armazenamento físico do seu iPhone, boa parte dos dados que estão acumulados lá vem desses dados de navegação, desses cookies e tudo mais. Por isso é muito importante você sempre ter essa ação aí com o seu aparelho. Claro, você não precisa fazer isso sempre, mas pelo menos uma vez aí por mês é importante que você faça. Falando agora um pouco de vulnerabilidade do iPhone, um erro muito comum é às vezes a gente ignorar o tempo de tela de bloqueio do iPhone. Sim, por mais simples que isso pareça ser, é muito comum a gente acabar ignorando isso. Eu mesmo várias vezes esqueço de dar uma olhadinha se realmente o tempo de tela de bloqueio do meu iPhone tá ali no menor tempo possível para eu evitar de qualquer pessoa curiosa ou mal intencionada acabar acessando meu aparelho. Sim, gente. Por isso é importante você sempre dar uma olhadinha por lá, e é muito fácil. Você clica em ajustes, você desce em tela e brilho e você vem aqui embaixo e procura ter certeza se realmente o bloqueio automático está em 30 segundos, que é o menor tempo permitido pela Apple hoje. Se tiver qualquer coisa acima disso, quanto mais tempo você tiver com a sua tela exposta e desbloqueada, ok, no bloqueio automático,
maior vai ser o tempo para alguma pessoa mal intencionada invadir o seu aparelho, ok? Ou acabar fuçando, enfim, as suas informações. Por isso é importante você estar de olho em bloqueio automático sempre no menor tempo possível, ok? Então esse é um cuidado muito importante para principalmente manter a sua privacidade intacta. Ainda falando de vulnerabilidade, uma maneira de você deixar o seu celular muito exposto é você deixando a central de controle, que é essa central que fica aqui no cantinho, sempre ligada mesmo com a tela bloqueada do seu aparelho. Então é importante que quando a tela do seu aparelho estiver bloqueada, a pessoa não tenha acesso à sua central de controle. Porque caso você perca o seu iPhone, caso você acabe esquecendo em algum lugar, para que a pessoa não possa desligar nenhuma das funções ali do seu aparelho, seja o Wi-Fi, seja os seus dados móveis ou tudo mais, é importante que essa função esteja desabilitada. E como é que você vai fazer isso? Eu vou ensinar. Você vai clicar em ajustes, ok? Você vai descer até o Face ID código, você vai colocar o seu código do seu celular, enfim, do seu iPhone, e você vai descer até, ok? Permitir acesso quando bloqueado. Aqui, normalmente, eu desligo central de controle e a Siri. Inclusive, a minha Siri está ligada aqui nesse momento. Então, eu vou desligar. Então, eu normalmente desligo a Siri e a central de controle. São duas coisas que eu não quero quando meu celular está bloqueado que alguém acesse. E é importante que você faça isso. Assim, ninguém vai ter acesso à sua central de controle, até mesmo a Siri, para dar algum tipo de informação importante para a pessoa, enquanto a tela do seu aparelho está sempre bloqueada, beleza? Então tá aí mais uma recomendação para você. O sétimo cuidado é um pouco polêmico. Eu sei que a grande maioria das pessoas tem medo de atualizar os seus aparelhos. Mas, gente, acredite, se você tem um iPhone, independente do modelo que você tenha, e ele recebe atualizações, atualize o seu aparelho. Sim, gente. A única maneira de você manter ele 100% coberto por todas as novidades e também segurança proposta pela Apple é você atualizando seu aparelho. Não tem como, gente. É importante que você sempre esteja com ele na atualização mais recente. Assim você está sempre por dentro do que realmente a Apple está desenvolvendo para aquele aparelho em específico. Ou no melhor, para aquela atualização em específico. E muitas atualizações, principalmente as menores, 15.3.1, 15.3.2, essas que a gente está acostumada, elas são para melhorar correções, ou melhor, para corrigir alguns problemas de segurança. E realmente, a única maneira de você estar a par de tudo isso é mantendo seu aparelho atualizado. Então eu sei que dá um pouco de medo de você acabar, enfim, entrando numa fria, mas tem que confiar e manter o seu aparelho sempre o mais atual possível. Infelizmente, é o jogo, a gente não fez, a gente só aprendeu a jogar. O oitavo cuidado agora que eu vou apresentar para vocês é tanto com o cabo do seu iPhone, o cabo Lightning, que a gente sabe muito bem que é um cabinho um tanto quanto caro também, um acessório um tanto quanto caro, e tem que ser original, a gente já sabe muito bem disso, que não necessariamente precisa ser Apple, mas precisa ser de marcas reconhecidas, e são cabos caros. E também com o seu iPhone em si. Por quê? Muitas pessoas têm a mania de puxar o cabo Lightning pelo cabo. Não faça isso. Por quê? Você pode não só estar danificando o cabo do seu aparelho, como também danificando a própria entrada Lightning do seu iPhone. É muito comum as pessoas puxarem pelo cabo e às vezes acabar entortando a entrada Lightning dentro do seu iPhone. Eu mesmo com o meu iPhone 5 tive esse problema, onde a entrada Lightning estava torta e toda vez que eu encaixava o cabo Lightning, ele ficava bambo dentro e às vezes não conseguia carregar meu aparelho, ele ficava caindo a conexão ali de energia. E isso é algo que depois você vai ter que gastar mais uma vez para estar trocando a porta Lightning do seu iPhone. Então, gente, segue o recomendado. Quando for pegar o seu iPhone e retirar ele enfim, quando ele estiver carregando, puxe pela estrutura, nunca pelo cabo, beleza? Tanto da fonte quanto do aparelho em si. O penúltimo cuidado que você precisa ter com o seu iPhone é para a galera que joga bastante com o aparelho. Eu ultimamente estou jogando bastante. Jogos, na sua grande maioria, são pesados, principalmente os mais atuais, como Asphalt, como é o caso de jogos como Free Fire, como é o caso de jogos como Mobile Legends, entre vários outros. Esses jogos exigem bastante do processador do aparelho, o que faz com que o aparelho acabe superaquecendo. Porém, na grande maioria das vezes, esse calor ele é conduzido, ou seja, ele é um calor ali comum, em excesso, porém comum. E sim, calor em excesso, como a gente já conversou no começo desse vídeo, acaba danificando o aparelho. Mas óbvio, qual é a recomendação? Se você for jogar, tire a capinha do seu aparelho, porque ela pode abafar o calor e aumentar esse calor. Ou seja, quando você tira a capinha, você está dissipando o calor de uma melhor maneira. Não só isso, algo que vocês não podem fazer de jeito nenhum é colocar para carregar o seu iPhone enquanto você joga. Gente, carregar o iPhone normalmente já vai aquecer o aparelho, ok? Ou seja, já vai dar um calor em excesso. Aí você coloca para carregar e você está jogando, algo que demanda ainda mais processamento, ou seja, gera mais calor. Ou seja, no final de tudo, é um combo de excesso de calor.
você está carregando seu aparelho, jogando, esforçando o processador e elevando e muito a temperatura do aparelho. E se você fizer isso tudo ainda com a capinha do seu celular, gente, aí é checkmate. Realmente não dá. Esse cuidado vocês precisam ter. Então se vocês vão jogar, carregue o seu aparelho antes de jogar. Se você vai jogar, talvez jogue sem a capinha, é importante, porque assim você dissipa melhor o calor. No geral, os celulares são preparados para isso. Mas quando a gente acaba cometendo esses pequenos erros, acaba intensificando ali os danos. Então, fique de olho nisso, ok? É um cuidado que realmente é importante a gente ter, principalmente pra galera que é gamer. Por último, mas não menos importante, como eu sempre falo nesse canal, iPhones não são a prova d'água, são apenas resistentes. Por isso, nunca em hipótese alguma, mergulhe o seu aparelho para tirar fotos, fazer vídeos ou qualquer coisa do tipo, ok? Não jogue com a sorte, a Apple não cobre esse tipo de dano. Se você mergulhar o seu aparelho e ele tiver contato, ou seja, com água em excesso, a Apple vai conseguir saber porque todo iPhone tem um dispositivo que consegue denunciar se o aparelho teve algum tipo de contato em excesso com água, ok? Então fica de olho nisso. iPhones não são a prova d'água, não são aparelhos para você mergulhar e fazer fotos, fazer vídeos. Se caso o seu aparelho danificar por causa disso, é dado como danos por mau uso. E daí a garantia infelizmente não cobre. Existem algumas maneiras de você entrar na justiça, talvez, sim, existem alguns casos isolados que já conseguiram ganhar, mas no geral a Dona Maçã não cobre. E você pode sim ter que gastar uma grana pesada com reparo. Então, gente, não mergulhe o aparelho de vocês, simples assim. Se você tomar uma chuva, se você suar com o aparelho no bolso, algo do tipo, não se preocupe. Ou tiver um pouco úmido o ambiente que você está, isso não vai danificar o seu aparelho, até porque ele é preparado para isso. Mas para mergulhos, de maneira alguma. E o vídeo foi isso mesmo, eu espero real que vocês tenham curtido e muito saber de todos esses pequenos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia com o nosso iPhone para que ele dure mais tempo, para que ele funcione perfeitamente bem. Esses são os cuidados que normalmente eu tenho no dia a dia, depois de tanto tempo errando e depois aprendendo. E eu espero que agora vocês assistindo esse vídeo também, vocês evitem esses erros. Afinal, o seu aparelho está aí na sua mão e zelar por ele é o seu trabalho, não é mesmo? Bom, se você curtiu muito esse conteúdo, não sai daqui sem deixar o teu like, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos. Claro, não sai daqui sem se inscrever. Se não me segue em todas as outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!